Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando que porcaria de escolhas que eu fui fazer na vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. Meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do podcast. Vocês já ficaram se perguntando algumas vezes, falando assim, meu Deus do céu, que escolha errada que eu fiz. Por que eu fui escolher isso em determinados momentos? Principalmente os momentos de mais perrengue, né? Meu, essa noite foi um caos a minha noite. Um verdadeiro caos, assim. E por várias vezes eu falava, meu Deus, por quê? Por que eu fui ter 3 cachorras? Por que eu fui ter filho em vez de dormir a noite toda? Por quê? Por que eu fui escolher essas coisas? Porque na hora que a gente passa o perrengue, a gente se questiona. E, minha noite foi um caos, gente. Um caos. Minha filha tá com 1 ano e 8 meses, né? Tá naquela fase dos 2 anos, quase. E que falam que começa, né? Ficar agitado, mais ainda. É uma fase crítica. E essa noite, ela ficou muito... Esses dias, aliás, ela tá muito agitada. Mas essa noite em específico, ela acordou muitas vezes. Muitas. E quando ela acordava, ela chorava muito. Porque assim, eu tinha que estar em contato pele a pele com ela. Se eu não tivesse pele a pele, ela não queria. E ela queria dormir em cima de mim. Eu detesto dormir de barriga pra cima. Ela queria dormir em cima de mim. A minha coluna travada, ela lá em cima, não podendo respirar. Se eu respirasse, ela chorava. Aí eu, meu Deus do céu. E aí eu tenho mais 3 cachorras. Uma de 13 anos e 2 de 4 anos. A de 13 anos tá tomando um monte de remédio. Aí essa noite, e ela tá tomando remédio, então esses remédios controlam a tosse dela, que ela tem aquela tosse de probleminha do coração, sabe? E aí, exatamente nessa noite, ela teve uma crise de tosse. E quando que veio a crise? A hora que a minha filha dormia. Exatamente no momento que a minha filha dormia, ela vinha com a crise de tosse. Tossia. Parecia que ia ter um ataque ali. Eu, meu Deus do céu. Quando a cachorra acalmava, a filha dormia. Eu tenho a segunda cachorra. A segunda cachorra tem medo de pernilongo. E aí tinha um infeliz de um pernilongo no quarto que eu não podia nem acender a luz pra ligar, pra tentar caçar ele no quarto. Porque eu ia acordar a minha filha. E aí, ele começou a fazer zumbido forte, até no meu ouvido. Eu não ligo pra... pode estar 300 pernilongos no quarto. Não ligo. Meu marido que vive matando pernilongo. Pra mim, tchau, me deixa dormir. E essa noite, o infeliz vinha, parecia que ele vinha lá dentro do meu tímpano, entrava lá no meu cérebro, eu ficava naquela sinfonia. E também fez isso na Cacauzinha. A Cacauzinha ficou lá estaladona, assim, sem conseguir dormir, com medo, tremendo do meu lado. Quando a Cacau acalmou, a terceira cachorra acordou. E como ela faz uma posição de Buda. Ela é gordinha, bem gordinha. Aí ela senta como se fosse o Buda e fica com as patinhas fazendo esse barulho. E ela ficou durante uns 10 minutos fazendo esse barulho. Porque ela queria carinho, queria subir na cama, queria descer da cama. E foi assim, gente, um ciclo contínuo. Quando não era uma filha, era outra, e depois era outra, e era o raio do mosquito, do pernilongo que vinha no zumbido. Foi um caos. Aí sabe quando você começa a ficar nervoso, irritado? Você fala, cacete, o que eu fiz? Eu podia estar dormindo a noite inteira agora, gostoso. E eu fui ter 3 cachorros. Pra que eu fui ter 3 cachorros? Aí a Maia berrando, por que eu fui ter filha? Aí você começa, né? Normal. E aí, o que a gente tem que fazer? Dei lá uma reiniciada aqui, né, na máquina. Inclusive, eu publiquei ontem um episódio lá no podcast da Apple falando sobre isso. Então, é uma parte que é para assinantes. Aí eu falo muito sobre reiniciar o nosso corpo, reiniciar o nosso cérebro. Uma parte de um curso lá que eu fiz que fala sobre isso. E aí eu dei uma reiniciada, né, do meu corpo, no meu cérebro, acalmei, consegui dormir, sei lá, umas 2, 3 horas na noite, picadinho, e foi. Só que aí de manhã minha filha acordou e olhou pra mim e me deu um sorriso. Falou, bom dia.
me deu um abraço. Aí eu falei, ai, graças a Deus que eu tenho a minha filha. Obrigada, Senhor, pela escolha que eu fiz. Aí veio a Cacauzinha medrosa de pernilongo mosquito, deu uma lambidinha lá na unha encravada, sabe, do pé, gostosa aquela lambidinha. Eu falei, ai, que lambidinha gostosa, vem cá, minha fofinha. Aí veio a minha veinha, tossindo, tossindo. Eu falei, ai, minha veinha, vem cá. Aí veio toda me dar bom dia. Aí veio a minha cachorrinha também, a Millie, a mais gordinha. Vem cá, toda fofinha e tal. Aí nessa hora você fala, ai, obrigada, Deus, pelas escolhas que eu fiz. E a moral dessa história é o seguinte: a gente vai passar por adversidades, a gente vai passar perrengue e a gente vai duvidar das nossas escolhas. A gente vai analisar nossas escolhas e é saudável fazer isso, porque se realmente for uma escolha que não nos faz bem, que faz mais mal do que bem, a gente muda a rota. Só que mesmo nas escolhas boas, nas escolhas especiais, nas escolhas transformadoras na nossa vida, vai ter o perrengue, vai ter a hora que você vai querer mandar tudo para aquele lugar. Mas é a sua escolha. Abraça ela, entenda ela, é o momento. A gente vai passar por esses dias mais difíceis. E como eu disse, a gente vai passar, eles vão passar. Minha noite conturbada passou. O dia começou e foi tudo bem, foi tudo. Aí veio aquela satisfação, sabe? De falar, nossa. Então, quando você estiver nesse momento caos, de falar que saco de escolha que eu fiz, lembra da hora boa lá, que essa mesma escolha te fez passar, sabe? Lembra dos frutos que essa mesma escolha te fez passar. Há poucas horas atrás, no meio da madrugada, eu queria matar minhas cachorras. Queria matar. Aí acordou fazendo festa, não sei o que, aquele ânimo gostoso, já, ai, que lindas. Então a gente é ser humano, a gente tá ali, ó, numa constante subida e descida de sentimentos, de emoções, e a gente tem que saber lidar com isso e alimentar o que dentro da gente? As partes boas, porque se a gente ficar alimentando as partes ruins, aquilo vai crescer e você não vai conseguir nem enxergar o que é bom. Se eu tivesse já acordado com aquela raiva, aquele rancor dentro de mim, aquele ódio, Cacau poderia vir lamber todas as minhas unhas, todo o meu pé inteiro, com aquela linguinha dela fofa, que ia falar, sai daqui, sai daqui. Mas eu me permiti viver o momento ali do bom, do prazer, da satisfação da escolha que tem, né? Então, a gente tem que saber que os sentimentos têm o começo e tem o fim. A gente não pode ficar ali alimentando aquilo. Se eu estivesse alimentando, eu ia estar com ódio mortal dela até agora, eu ia estar lá sem ração, sem nada. Brincadeira, aí também não, né? Mas é isso, gente. Vamos olhar para as nossas escolhas com uma nova ótica. Porque, às vezes, a tempestade não dura só algumas horas da noite, né? Às vezes, dura dias. Vai durando ali. E a análise para saber se você tem que mudar a rota ou continuar nela, que é só uma fase, é sua. Ninguém vai poder falar para você. Mas saiba ponderar também quando você vive a parte muito boa das suas escolhas. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um ótimo dia. Me fala, vai lá no Instagram, @JuAguilar, me fala o que vocês acharam. Me conta alguma história sua também sobre isso, eu vou gostar muito de ouvir. Também, quem sabe, né, posso compartilhar aqui. Até pensei outro dia, falei, eu poderia receber história de outras pessoas para eu compartilhar aqui também, né? Porque é inspiração para tanta gente, né? Coisas que a gente vive no dia a dia e que tanta gente vive também. E às vezes as pessoas falam, eu sou o único nesse mundo e não tem mais ninguém vivendo isso, só eu. E não, um monte de gente vive a mesma coisa, né? E a gente vira uma grande comunidade trocando experiências, trocando coisas sobre o mesmo tópico, sobre o mesmo assunto, a mesma vivência. Isso é muito legal. Então tá bom, chega de falar por hoje. Um beijo, fiquem com Deus.